Tudo na bênção? Eu voltei de férias e o povo saiu de férias, é isso? Cadê o povo, Toninho? Graças e paz, sejam bem-vindos. Muito bom estar de volta. Você está feliz? Tá uma fumaça esses dias, não tá? Tem gente tossindo aí com fumaceiro. Oh, Jesus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, versos 41 a 47. A gente vai ler hoje, ainda dentro desse tema, avivamento. Eu voltei e a gente vai continuar no mesmo tema. Cadê o Blaine? Ah, está aqui. Atos 2, 41. Abriu aí? Atos 2, 41. Vamos ler a palavra? Vou esperar você encontrar aí. Ou aqui. Aqui já está. Vamos lá? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, Tua santa e eterna palavra, a qual, ó Deus, nós nos rendemos uma vez mais. Muito obrigado, ó Deus, por termos a oportunidade de ter nas nossas mãos a Tua palavra. E também ter a oportunidade de abrir esse livro tão poderoso todos os dias e dele ser alimentados na nossa alma, no nosso coração. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém? Tinha algumas mulheres aqui no congresso de mulheres, cadê elas? Foi bem essa, irmãs? Foi bom? Glória a Deus. Algumas devem ficaram em casa, né? Cansou. Do vai e vem, eu sei que tem um batidão aí, mas teve o congresso de mulheres da região, para você que não sabe, foi lá em Jauru. Desde sexta-feira, e terminou hoje meio-dia, então foi intenso. 1h, vocês foram almoçar 1h? Glória a Deus. Irmãos, é isso. O tema que nós estamos trabalhando esses dias é avivamento. Avivamento. E esse tema é um tema muito importante, muito forte para nós. E nós temos pensado na Doce e o renovo, dentro do ano do renovo, pensar no avivamento como um caminho para esse renovo que nós temos buscado. E durante os cultos aqui de domingo também nós temos falado sobre avivamento. Então, essa palavra aí vai ficar reverberando no seu coração bastante ainda, porque o Senhor tem nos incomodado com isso. E hoje a gente vai falar sobre os pilares de uma igreja avivada. Cadê o Filipinho? Vocês lembram do Filipinho? O Filipinho está aí nos visitando hoje. Você também que nos visita nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, essa semana eu estava... Cadê a Lília? Está ali? Estava estendendo roupa. Vocês estendem roupa em casa? Estende. Estava estendendo roupa. Terminei de estender roupa, saí, fui na cozinha, olhei na janela, falei, uai, que diferente aquele que, do nada, né? Que diferente. E eu percebi que eu estava estendendo roupa, porque antes eu estendia a roupa assim, eu abria a máquina, porque hoje a máquina faz tudo, né? Graças a Deus. Antigamente, no início do nosso casamento, era aqui, ó, na mão. Hoje você bota lá na máquina, já sai, ó, quase seca, ainda mais nesse calor. Aí eu tirava da máquina e ia colocando no varal, tirava e ia colocando a cara dela. Tirava e ia colocando e tal, não sei o quê. E aí ontem, eu fui estender roupa, e eu terminei de estender, olhei lá da cozinha e falei, olha, que bonito, está separado igual a Lília separa. Que ela separa camisa, calça,
roupa íntima, tudo setorizado por cor, por ordem de tamanho e não sei o quê. Você faz assim também, né? E eu não tenho isso. Eu vou colocando, ela fala, nossa, não faz isso. Você é tão organizado, na hora de estender roupa, você coloca de qualquer jeito, acho que fica feio no varal, né? Tá lá só para secar, depois você tira, dobra e já era. E aí eu me vi fazendo igual ela faz. Eu estou falando isso porque no casamento, eu não vou falar de casamento hoje, mas só para você ter uma ideia, no casamento a gente vai pegando algumas coisas uns dos outros. A gente vai pegando essa cultura da pessoa com a qual a gente é casado. Então ela vem com algumas culturas, eu venho com algumas culturas, a gente se junta, então eu pego um pouquinho dela, ela pega um pouquinho de mim, e aí essas culturas aí vão se misturando dentro da nossa casa. Cultura é algo que nós estamos inseridos e algo que você vai viver. Não tem como a gente não ser inserido num tipo de cultura. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, existe uma cultura que nós estamos inseridos. Então, se lá na sua família existe uma cultura de cuidado, de amor, de atenção, isso vai crescendo, você vai pegando aquilo para você e vai transferindo para os seus filhos e isso vai crescendo. O contrário também é verdade. Se é uma cultura tóxica, uma cultura de abandono, a gente tende a repetir algumas culturas na nossa vida. Então, nessa formação de cultura que nós temos na nossa vida, nós formamos algumas culturas e nós fazemos parte também da formação das culturas que estão ao nosso redor. Então eu entro e participo de um certo tipo de cultura, mas também acabo formando, ajudando a formar algum tipo de cultura na nossa vida. Pensando nisso, pensando nessa ideia de cultura, nós precisamos olhar para a igreja também como um ambiente de formação de culturas. Você sair da sua casa às 5:30 da tarde, né, se arrumar, vir para a igreja com aquele coração disposto a estar aqui, nesse lugar. Durante o culto, nós temos algumas culturas do louvor, do momento do dízimo, da intercessão, da palavra, da oração, do apelo. São culturas que estão nos formando, as crianças estão tendo uma cultura lá. Então você percebe que a cultura está aí, sendo formada na nossa vida. Então nós precisamos, e é natural, que a gente vivencie algumas culturas. Então, nós precisamos observar. Então você não pode subestimar o valor e o poder que uma cultura tem na sua vida. Não subestime. Para isso, nós precisamos desenvolver algumas coisas. Para manter uma cultura boa, que tem a ver também com hábito, cultura está muito relacionado com hábito, você precisa muitas vezes manter alguns padrões, eliminar alguns ruins e construir novos padrões, novos hábitos, novas culturas. E esse é o processo na sua vida, na minha vida e na vida da comunidade, da igreja. Culturas são formadas no meio dessa comunidade que é a igreja. E para isso nós precisamos ter uma palavrinha chamada intencionalidade. Eu preciso ser intencional nas minhas culturas, nos meus hábitos. Eu preciso não ser apenas reativo diante de alguma coisa que está acontecendo, ou simplesmente deixar a vida me levar. Mas eu preciso ser intencional. Então, mais uma vez eu volto, para você sair da sua casa e chegar aqui, por mais que seja uma cultura, um hábito, você precisa ser intencional, senão você estaria ali, ali onde você está pensando, né? Você estaria lá no meio da muvuca. Então, nós criamos algumas culturas, e nós precisamos mantê-las, ser intencional, agir com propósito, não ser apenas reativo. Amém? Entendido? Então vamos para frente. Nós lemos aqui uma igreja, falamos de uma igreja, que é a igreja primitiva, e a gente está pensando muito nessa igreja esses dias, principalmente porque tem a ver com esse tema de avivamento que nós temos pensado. E a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos é uma igreja que nós precisamos olhar, estudar com carinho. Ela tinha, falando em cultura, é uma igreja que tinha uma formação de uma cultura muito forte, muito impregnada na vida deles. Então nós precisamos olhar para ela. No início do ano, nós estudamos no GD
um livro chamado, não vou ser, um livro chamado, vou ser redundante porque o nome do livro é Uma Igreja Chamada Tov. Uma igreja chamada Tov, que é uma igreja, Tov no hebraico é bom, uma igreja boa. Pensando um pouco nesse livro e no que é a igreja, essa comunidade aqui, cristã, a igreja primitiva, ela vai falar no livro sobre empatia, vai falar no livro sobre priorização de pessoas. Uma igreja Tov prioriza pessoas, uma igreja Tov, ela prioriza a veracidade das Escrituras e também essa veracidade mútua nas nossas conversações. Ela cultiva justiça, tem uma cultura de serviço. Uma igreja Tov também tem uma cultura de semelhança a Cristo. Tudo isso nós encontramos também nessa igreja avivada, nessa igreja chamada primitiva. A igreja primitiva era firme na sua cultura, robusta nos seus pilares. Essa igreja que nós conhecemos na Bíblia é fruto de um avivamento lá naquele início, quando o Espírito Santo desce sobre aquela igreja e eles começam a proclamar o Evangelho, tanto que o verso 41 que nós lemos diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Foi a primeira pregação que trouxe essas pessoas para a chamada igreja. Queridos, eu estou falando tudo isso para que você entenda que uma igreja avivada, ela não gira em torno de si mesma. Uma igreja avivada, ela olha para fora, ela olha para os lados, e a gente vai entender isso estudando essa igreja. A igreja de Jerusalém, essa igreja, a primeira igreja ali, era uma igreja unificada, era uma igreja avivada, era uma igreja multiplicadora. E quando a gente fala dessa igreja, eu preciso olhar para mim, que faço parte dessa igreja. Nós, juntos, somos essa igreja que precisa ser unificada, que precisa ser avivada e que precisa ser multiplicadora. Eu faço parte disso. Essa pessoa que está do seu lado faz parte disso. Nós precisamos fazer parte disso. E essa igreja, ali do início, ela tinha, como eu disse, pilares robustos. E nós vamos pensar nesses pilares de uma igreja avivada aqui. Primeiro pilar aí, que a gente vê já quando a gente lê o verso 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles perseveraram, diz outra versão, na doutrina dos apóstolos. Eu não vou falar nada de novo aqui para você. Você já conhece, você que é cristão, você que é discípulo de Jesus, você sabe disso. Mas nós precisamos fortalecer essa ideia. Quando nós estamos falando de avivamento, nós precisamos fortalecer o que é de fato uma igreja avivada. O que é de fato essa igreja que vive um avivamento de verdade. Então aqui a igreja de Atos dos Apóstolos começa com esse derramamento do Espírito, a igreja começa com essa pregação sobre Cristo. Nós vamos pregar também sobre esse texto depois, mas o apóstolo Pedro vai falar muito sobre o sacrifício de Cristo, a obra vicária de Jesus. Ele vai fazer uma exposição ali muito linda, muito bela sobre a obra redentiva ou redentora de Cristo. E aí, logo depois, várias pessoas, como você vê, se rendem a essa mensagem do Evangelho e começam a ingressar, a fazer parte dessa igreja. E o resultado disso é uma igreja que era dedicada à palavra de Deus. Uma igreja que era dedicada e fiel às Escrituras. Quando a gente fala de avivamento, meus irmãos, nós precisamos pensar que tipo de avivamento que eu estou tendo. Que tipo de avivamento que eu estou falando? É um avivamento só voltada para sinais e tudo mais? Não, é um avivamento baseado na palavra. O primeiro pilar dessa igreja, não que seja o primeiro ou um mais importante que o outro, mas um dos pilares, e o primeiro que eu quero falar, é sobre a palavra de Deus. No início do ano, no final do ano de 2023, início de 2024, nós lançamos um desafio para a igreja. Vocês lembram? Que é uma jornada bíblica, uma jornada possível, tangente. Vamos ler a Bíblia, queridos. Olha que novidade.
ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos pegar o Novo Testamento, Salmos e Provérbios e ler. Ler, entender e nos debruçarmos sobre a palavra. Se nós queremos um renovo, o renovo vem através da palavra de Deus. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Então, um avivamento, ele começa, ele passa pela dedicação às Escrituras. Essa perseverança que aquela igreja tinha na palavra é algo que pode nos deixar com vergonha. Só com licença, querido. Luana, puxa esse negócio da câmera aí que está tampando o relógio, que eu não estou vendo que horas são. Agora sim. São 19 horas e 1 minuto, tá? Então, essa igreja, ela se dedicava às Escrituras, ao ensino dos apóstolos. É interessante a gente pensar nesse ensino dos apóstolos, porque era um ensino didático, um ensino falado. Eles iam falando para a igreja os feitos de Jesus, os feitos do que Jesus tinha feito, o evangelho de Jesus. Então aquela igreja, aquelas mais de 3.000 pessoas se assentavam aos pés dos apóstolos para ouvir dessa palavra, para serem ensinados nessa palavra, para aplicar essa palavra no viver diário deles. Se eles não tivessem feito isso, o evangelho não tinha chegado a mim, a você, a Pontes Lacerda, no ano de 2024, por exemplo. Então, quando nós falamos de avivamento, não tem como nós não falarmos de um estudo profundo, aprofundado, dedicado, sistemático, um estudo amável, uma paixão, uma fome pela palavra de Deus, querido. Não tem como. A pergunta que eu faço para você: você leu a Bíblia essa semana? Você está aí na jornada bíblica com a gente? Você tem lido, você tem se debruçado na palavra de Deus? Ou você tem ouvido a palavra pelos influencers na internet? Um estudo, um parar, um se assentar à mesa com a sua Bíblia, até mesmo com um livro, com um devocional, é importante para uma vida renovada, para uma vida avivada. Não tem como a gente separar uma vida intelectual que me debruço na palavra com uma vida piedosa, uma vida que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que é apaixonada por Jesus. Não tem como. É na palavra, é através da palavra, é em comunhão com essa palavra, que é Deus falando comigo, que é Deus me movendo, que é Deus me dando uns puxão de orelha, é Deus se revelando, iluminando o meu pensamento. Não tem como, irmãos. É constrangedor, porque quando nós não lemos, não conhecemos a palavra, sendo que em outras religiões eles se dedicam muito mais ao estudo dos seus livros do que muitas vezes nós. Se alguém for debater com você em relação a algum assunto bíblico, às vezes você fica perdidinho. Fala: meu Deus do céu, espere um pouquinho, deixa eu ir aqui no Google. Meu irmão, nós estamos falando de um avivamento, mas um avivamento que precisa ser guiado pela palavra de Deus. Um avivamento onde o Espírito de Deus leva o povo a se submeter à palavra de Deus. Não tem como a gente pensar no avivamento sem uma submissão à palavra dEle. Como que eu vou saber o caminho que o Senhor tem para mim? Como que eu vou obedecer ao Senhor se eu não leio, se eu não me dedico, se eu não tenho contato com essa palavra? Então, um pilar de uma igreja avivada passa por um compromisso com a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E nós precisamos ter compromisso com a palavra dEle. Nós precisamos ter compromisso, ter zelo pela palavra. A palavra de Deus é a verdade. Voltando para o livro, uma igreja chamada Tove vai falar sobre a veracidade. E ele começa falando que essa veracidade que nós precisamos ter começa com a verdade das Escrituras. Se existe uma verdade, está na palavra de Deus, nós precisamos conhecer, para nós começarmos a debater e a destruir as mentiras que estão aí ao nosso redor, que não são poucas. E nós precisamos ter muita diligência, muito conhecimento da palavra de Deus.
Ah, mas eu não sou um doutor, eu não sou um teólogo. Não precisa ser, querido. Na verdade, a partir do momento que você lê a palavra, você está exercitando a sua teologia. Uma boa teologia começa com a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha aqui para mim. Leia a Bíblia. Leia. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Avivamento sem rendição às Escrituras não é avivamento. Nós precisamos ter um pilar firme na palavra de Deus que nos conduz à verdade e nos torna verdadeiros. Sem doutrina bíblica não há avivamento. Sem paixão, amor, sede pela palavra de Deus não tem avivamento. Eu me lembro, a Vilma não está aqui hoje, mas quando eu me converti, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer discipulado, na época a gente fazia uma sala de discipulado, a Vilma era uma das professoras, ela falava assim, leia a Bíblia, leia todos os dias, para que se torne uma cultura, agora eu estou usando essa palavra, mas ela falava um hábito na sua vida. Leia todo dia, marque um horário e leia a Bíblia. Eu falei, será? Vou fazer o teste. E fiz esse teste há 20 anos atrás, queridos. E de fato, se tornou uma cultura na minha vida e mudou totalmente a minha visão de tudo. Esse é o poder das Escrituras. Na nossa mente existe algo chamado neuroplasticidade. É a transformação da nossa mente, que só vai acontecer com a minha exposição a algo novo, no caso as Escrituras. Conforme eu leio a Bíblia, a minha mente vai sendo transformada. Conforme eu tenho contato com as Escrituras, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, a minha mente vai sendo mudada. Você fica pensando, por que eu não consigo mudança na minha vida? Por que eu patino sempre na minha vida emocional, espiritual, lá? Porque a sua mente não está sendo renovada pela palavra de Deus. Você precisa se entrar nessa nova dimensão, que é ser apaixonado, sentir necessidade de ler a sua Bíblia. Sentir necessidade de ler a sua Bíblia. Em alguns momentos você vai fazer meio que na força, mas vai na força. Fique esperando vontade não, tá? Vá na força ou na fraqueza, mas vá. Pega a sua Bíblia, abra, leia. No começo, no meio do dia, no fim do dia, não importa. Escolha um horário, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Amém, igreja? Uma igreja avivada tem cultura de leitura, seja da Bíblia, seja de livro. Nós precisamos restaurar e ter essa cultura de leitura bíblica nesta igreja, em nome de Jesus e na igreja brasileira. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é o nosso alimento diário. Amém? Pilares de uma igreja avivada, somos perseverantes no estudo da Bíblia e também perseverantes na oração, como essa igreja. Olha só. Diz que além de dedicar ou de perseverar no ensino dos apóstolos, eles também perseveravam nas orações. Uma igreja avivada, ela ora. Amém, igreja? Ela ora. E não ora pouco não, ora bastante. Dentro do que a gente tem estudado na Doce, nós iniciamos a falar sobre oração. E aí nós entramos num livro chamado A Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Tim Keller. Livro maravilhoso, está aí já nos seus... Está, né, Lucas? Já está. Nos seus estudos. Nós estamos aí falando bastante de oração. Por que será? Da terça de intercessão ou qualquer outro momento de oração que tenha, oração é necessário para a vida, para a saúde espiritual de uma igreja, seja qual igreja for. E se nós estamos falando de avivamento, avivamento sem oração não existe. E avivamento não permanece sem oração. Você precisa orar, eu preciso orar, nós, como igreja, precisamos orar. Amém, igreja? Então, sim, sai um pouquinho desse, às vezes do seu comodismo, vamos orar junto. Eu acho Atos 20, 36... lindo, eu não vou pregar sobre ele aqui não, mas quando Paulo ali ora com os seus líderes, com aqueles irmãos, ora com aquele povo, e eles choram juntos, quando a gente ora uns com os outros, quando a gente está no mesmo ambiente de oração, é um momento muito maravilhoso.
lembrei de mais um momento que nós temos, que é uma vez a cada 2 meses, no sábado, nós temos a nossa noite de oração e ceia, um momento maravilhoso também, onde nós oramos sozinhos, onde nós oramos uns com os outros, onde a gente reparte, compartilha as nossas necessidades. Isso é igreja, isso é comunidade, isso é igreja, não tem como a gente desvincular isso. Então, se a igreja está propondo aqui, é interessante ver que em alguns momentos a igreja falava, o povo, os líderes falavam, agora nós vamos nos dedicar à oração. Agora nós precisamos parar e orar sobre alguma coisa. Então, se a igreja, a comunidade está nos convocando, sendo direcionada por Deus, para que nós paremos em alguns momentos e elevemos a Deus a intercessão, a oração, igreja, é tempo também de nós correspondermos como igreja. A oração não é só para mim que sou pastor, não é só para o missionário, não é. A oração é para todos nós, a oração é vida. Oração, sem oração, nós não vamos conseguir fazer nada. Joga aí para mim. Não vou falar mais não, deixa o Billy Graham falar. Fala aí, Billy Graham. Billy Graham fala assim, um homem de oração é aquele que conhecendo a Deus intimamente, sabe que o maior problema da vida é a falta de oração. Leonardo em Riverhill, ele diz, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Ele diz também, se nós tivéssemos tanto desejo de orar, quanto temos de fazer outras coisas, haveria um reavivamento. A gente tem desejo por tantas coisas, né? Agostinho, ele diz assim, a oração é a chave dourada que abre os tesouros das misericórdias de Deus. Ele também diz que a verdadeira oração é mais uma postura de coração do que palavras. Isso é maravilhoso. Lutero vai dizer que para ser um cristão sem oração é tão impossível quanto ser vivo sem respirar. Para ser um cristão, um discípulo de Jesus sem oração é impossível. Ele está dizendo que é impossível. É o mesmo que um ser vivo que não respira, ou seja, está morto. A oração, diz Lutero ainda, é um dos mais poderosos meios pelos quais podemos obter as bênçãos de Deus. John Stott vai dizer que a oração não é uma fuga da realidade, mas o contato com a realidade. A oração é a exalação da alma cristã, um suspiro da alma redimida. Spurgeon vai dizer que a oração é a escada que une o céu à terra, ou une a terra ao céu. E ele diz também, eu preferiria ensinar, isso é maravilhoso quando ele fala isso, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Eu também. Oração, querida, é o respiro da nossa alma, é o contato com a realidade de Deus. Oração sozinho no seu quarto, quando Jesus diz para nós fecharmos a porta, ela é muito importante. Mas a oração comunitária também, ela é muito importante. Então não hesite em ter momentos juntos de oração. Na doce, na terça intercessão, na noite de oração. Que momento for. Vai ter oração? Eu estou ali. Eu quero estar. Eu preciso estar. Entende isso? Eu preciso orar. Eu tenho necessidade de orar. Eu tenho necessidade de estar com o Senhor em intimidade, em oração. Dito isso, além da oração, eles eram perseverantes na comunhão. No partir do pão, verso 42. Verso 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que maravilhoso, uma igreja avivada não tem apenas um ajuntamento, mas existe um senso de pertencimento. Estava falando aqui de oração, então eu quero estar junto porque eu pertenço a esse lugar. Quais são os alvos da igreja? Eu quero orar por eles. A gente está orando para que vidas venham se render a Jesus. Então eu quero fazer parte dessa intercessão. Eu quero que a minha voz faça parte desse mesmo clamor. Isso é unidade, queridos. A unidade da igreja é isso, nós estarmos na mesma voz. É uma voz, uma única voz,
clamando ao Senhor. Senhor, salva vidas. Senhor, gera avivamento em nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, enfim, cura, salva, transforma. Há momentos em que nós intercedemos, nós clamamos, nós dizemos, nós pedimos ao Senhor algumas coisas. Então, havia comunhão, as pessoas queriam estar juntas, mesmo diante das diferenças que nós temos, e não são poucas. Talvez se não fosse Cristo, essa pessoa aí não estava sentada do seu lado hoje. Somente Cristo une pessoas tão diferentes assim, num propósito muito maior, que é a glorificação dele. Então, eles gostavam de estar juntos, eles partilhavam dos seus bens, eles precisavam estar no templo e também nos lares. Então nós temos vivido isso, a gente tem aqui o culto de celebração, durante a semana nós temos a doce, e durante a semana nós temos contatos. A doce não acontece só na quinta-feira, acontece segunda, terça, porque você está em contato com as pessoas, por isso é tão importante você estar inserido num grupo doce. Então havia ali um só coração, uma só alma, eles se ajudavam, os domésticos da fé, eles ajudavam, eles tinham o bolso convertido. Então eles davam coisas para aqueles que estavam precisando ali ao seu lado. Tinha esse desapego, eles queriam ajudar, eles queriam comer junto, eles se sentavam junto à mesa para comer. E crente come, bom, um churrasco. Lá na doce tem lanche maravilhoso. A gente sai daqui já está com fome, né? Então a gente come bem, glória a Deus por isso. Mas se controle. Irmãos, além disso, eles também tinham o momento da ceia, onde eles participavam da ceia. Que momento maravilhoso. A comunhão precisa trazer cura para nós. Tem pessoas feridas pela igreja. Então pessoas precisam ser curadas na igreja. As pessoas que estão feridas, talvez você, porque nós somos seres humanos, a gente às vezes fala alguma coisa atravessado e fere alguém. Mas você precisa entender que aquela pessoa também está num processo e ela também precisa de cura. Então a igreja é esse lugar de cura. Amém? A igreja é esse lugar de transformação, de comunhão, onde nós olhamos um pelo outro, onde nós oramos uns pelos outros, onde a gente às vezes se espinha, mas depois está todo mundo se abraçando, feliz, glória a Deus e aleluia. Isso é igreja, é esse povo que vai morar no céu, gente. Somos nós. E essa cultura de perdão, essa cultura de dizer, me perdoe porque eu errei, ou receber o perdão de alguém, isso é igreja. Isso é igreja, a gente precisa estar preparado para momentos como esse. Porque da mesma forma como você é ferido, você também fere. Então perdoe, seja um instrumento de cura na vida da igreja. E eles estavam ali juntos, eles queriam estar juntos. Eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão. Pensando na igreja Tove, ela fala de priorização de pessoas, de empatia e de serviço. E o que eu estou falando aqui para você, de novo eu repito, não é nada novo. Mas nós precisamos trazer isso à mente de novo. Sermos lembrados de que uma igreja, ela anda em comunhão. Koinonia é essa palavra usada aqui. Ela anda em comunhão, ela se compadece uns pelos outros, ela olha nos olhos e pergunta, está tudo bem mesmo? Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para te servir, para te ajudar, para te amar, para ser instrumento de cura na sua vida. Isso é igreja, meu irmão. Não tem como a gente desvincular isso. Essa é a igreja. E foi o Senhor Jesus que deixou essa igreja linda, maravilhosa, que vai morar no céu. Então ame a igreja. Ame as pessoas que estão na igreja, priorize as pessoas, se dedique, sirva, mas sirva com alegria. Não sirva de qualquer jeito, sirva, faça o seu melhor dentro daquilo que Deus colocou na sua mão. Faça, dê o seu melhor, sempre, 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 sempre. Ame servir lá na sua doce. Não deixa só para o seu líder. Sirva, arruma a cadeira, sei lá, faz alguma coisa. Se coloque à disposição, porque isso é igreja. Jesus lavou os pés, Ele nos ensinou
uma vida de serviço. Então, uma igreja avivada, ela é uma igreja que tem comunhão, que olha para os lados, é uma igreja saudável. Amém? Vocês estão comigo, queridos? Estão refletindo aí? Que bom. Para os encerramentos, além de ser perseverante no estudo, perseverante na oração, perseverante na comunhão, uma igreja, um pilar, mais um pilar de uma igreja avivada, é ser perseverante na adoração. Verso 43 diz assim, que em cada alma havia temor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e no verso 47 diz que eles louvavam a Deus. Aqui eu quero falar dessa palavra, temor a Deus. Uma igreja que não teme a Deus nunca vai ser uma igreja avivada. Uma igreja que teme e treme diante de Deus é uma igreja que vai avivar. A maior tragédia que temos na igreja é perder o temor de Deus e tratá-lo como mais um, como um qualquer. É a gente chegar num culto como esse e não sairmos renovados, não termos contemplado a presença de Deus e ser só mais um culto. É a gente desejar outros lugares e não desejar a presença dEle. Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando de temor, e o temor é o princípio da sabedoria. Você quer ter vida excelente em todas as áreas da sua vida? Tema a Deus. Você quer andar em novidade de vida? Tema a Deus. Você quer viver bem emocionalmente? Tema a Deus. Você quer ver seus filhos caminhando com Cristo? Tema você a Deus primeiro. O temor a Deus, querido, é o início de todas as coisas. Aquela igreja, ela temia a Deus. Você entende isso? Temor ao mesmo tempo que é respeito, mas também é reverência, e também é amor, mas também é um pouquinho de medo. Por que não? Temor é isso, temor é respeito, é reverência. É como a gente tem com o nosso pai, que você ama ele, que você respeita ele, mas que você teme ele também, porque ele é seu pai. A gente não trata o nosso pai de qualquer forma. Da mesma forma, nós não podemos tratar Deus de qualquer forma. Nós precisamos temer a Deus, amar a Deus, respeitar o Senhor e a sua palavra. Isso é um avivamento, querido. Sem temor de Deus, sem respeito a Deus, sem um zelo por Deus, pela sua obra, não há avivamento. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e temê-lo. De estar na sua presença com temor e tremor, não só temor e tremor. Quando a gente sobe num púlpito, a gente costuma dizer isso. Vou subir aqui hoje com temor e tremor, ai, me dá um frio na barriga. Querido, eu preciso temer ao Senhor na segunda-feira, no meu trabalho, nas coisas que eu estou escrevendo, nas coisas que eu estou olhando. Eu preciso temer a Deus todo o tempo, todos os dias, em todas as circunstâncias. Sem temor não há avivamento, sem temor não há nada, sem temor de Deus. A gente viu agora, nessa abertura das Olimpíadas, um escárnio com Deus. Se você não sabe, você procura lá depois, está todo mundo falando. E é de fato, eles querem desconstruir Deus, e às vezes a gente vai nessa. Vou lá na igreja, a gente vai levando as coisas meio assim, sabe, numa normalidade, como se a gente estivesse lidando com um Deus que é pequenininho, com Deus que a gente coloca onde a gente quer. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero. Hoje eu quero orar, não, mas amanhã eu não estou afim. A gente vai colocando Deus, realocando Deus na nossa vida. Não, entra aqui Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe nas minhas estruturas. Não, mexeu demais, Senhor. Não, está mexendo muito. Tá bom até aqui. A gente é assim, pegando esse gancho da música, automaticamente o louvor é uma resposta ao temor de Deus, é uma resposta de alguém que teme a Deus.
Não tem como a gente louvar, engrandecer o nome dEle, cantar e cantar e cantar, sem... Pareceu uma música isso, né? Não tem como a gente cantar pareceu mesmo, não estou lembrado qual. Nem sei se é cristã evangélica. Eu acho que não. Mas não tem como a gente cantar, louvar ao Senhor, se a gente não temer a Ele. Louvar não é cantar da boca para fora. Louvar é algo que flui daqui, de uma adoração, de algo que o Senhor já tocou em mim, de algo que está aqui temendo e tremendo. Aí eu coloco para fora um perfeito louvor. E aí eu canto, eu louvo, eu engrandeço o seu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Esqueci. Por suas obras na minha vida. E aí eu canto, eu louvo, mesmo desafinado, como o irmão disse aqui, mas eu estou louvando porque há uma sinceridade no meu coração. Eu quero louvar, eu quero louvar, eu quero, mexer o meu corpo, eu quero bater palma, eu quero erguer as minhas mãos, porque está fluindo daqui um louvor de alguém que teme a Deus, de alguém que é grato a Deus, de alguém que precisa dEle, de alguém que quer declarar para todo mundo que Ele é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Por isso, em momentos de louvor, nós costumamos cantar músicas que são cristocêntricas, que apontam para Cristo, que apontam para Jesus. Por isso, quando estamos reunidos como igreja, nós oramos, nós declaramos a palavra e nós cantamos juntos, adorando e louvando ao Senhor, levantando as nossas mãos em sinal de adoração, de rendição. Às vezes a gente se prostra, às vezes a gente canta mais alto, às vezes eu canto baixinho, às vezes eu choro. Isso é louvor, querido, louvor que flui de uma vida que teme a Deus, que ama a Deus, acima de todas as coisas. Você pode louvar o Senhor aí? Desse jeito? Você pode fazer melhor? Você precisa de música não. Precisa, Andrei, de música para louvar? Então vamos lá? Vamos exercitar isso. Erga sua voz, erga suas mãos, querido. Fique constrangido não? Vamos? Nós te louvamos, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Já parou, igreja? Vamos exercitar isso, uma cultura de louvor. Nós erguemos as nossas mãos a Ti, ó Deus. Nós te exaltamos porque há em nós um desejo pelo Senhor, um desejo pela Sua presença, um desejo, ó Pai, de temermos mais ao Senhor. Nós não precisamos de uma canção para Te louvar, não precisamos de um acompanhamento. É muito bom ter um acompanhamento, mas quando não temos, ó Deus, nós temos a nossa voz, e nós queremos declarar, ó Deus, que Tu és Deus, que Tu és poderoso, que nós queremos temer mais ao Senhor, que os nossos louvores fluam de uma vida que Te louva e Te teme, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí, querido? Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero, verdadeiro. Um louvor que agrada a Deus tem origem no próprio Deus. Um louvor que agrada a Deus precisa exaltá-lo como resultado de um quebrantamento. Um louvor que agrada a Deus, um culto que agrada a Deus, precisa ter reverência, precisa ter adoração, precisa ter alegria, precisa ter prostração. Um culto que agrada a Deus precisa ser um momento talvez único, porque é isso que nós vamos fazer lá no céu, querido. Você não vai fazer outra coisa. Você vai adorar, você vai louvar, você vai bendizer. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida, no nosso caminhar diário. Você vai botar o seu louvor lá no seu carro, enquanto você lava a vasilha, quando você está estendendo a sua roupa, você está louvando, você está engrandecendo ao Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele é, porque Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é tudo que temos, Ele é tudo que nós precisamos. Uma igreja avivada, ela precisa ter uma vida de adoração e de louvor a Deus. A palavra de Deus diz que eles louvavam diariamente, eles louvavam a Deus, o louvor era constante. Uma igreja que adorava, era uma igreja que cantava. Nós não sabemos as músicas que eles cantavam, talvez eles cantavam os salmos do Antigo Testamento, salmodiavam, mas era uma igreja que cantava, que adorava.
E nós sabemos que o louvor é uma coisa, a adoração a outra. O louvor eu vejo, a adoração ninguém vê, só Deus vê. Então, trabalhe a sua adoração com temor a Deus. Com temor a Deus. Com temor a Deus. Com oração. Com rendição à palavra. Com comunhão com Deus e com os irmãos. Hoje eu estou falando bastante, né, irmão? Jesus me ajuda. Mas eu precisava falar isso, vamos lá. Estou encerrando. Pilares de uma igreja avivada, essa pessoa aí, pilares de uma igreja avivada, além de o estudo da palavra, da oração, da comunhão, da adoração, eu encerro com a proclamação. Eles eram perseverantes na proclamação. Em cada alma havia temor, verso 43. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aí, a igreja de Jerusalém era uma igreja que temia, que era reverente, mas também era uma igreja que era receptiva ao agir de Deus. Então a gente vê, por exemplo, lá em Atos 3, que um paralítico era curado. Lá em Atos 4:31, que o lugar onde a igreja ora treme. Lá em Atos 5, muitos sinais e prodígios são efetuados pelos discípulos. Lá em Atos 8, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo é seguida da sua cura. Atos 12, Pedro é libertado pelo anjo do Senhor. A gente está falando isso do Novo Testamento, queridos. Atos 16, ocorre um terremoto em Filipos. Atos 19, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres. Atos 28, Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. Sinais seguiam eles. Jesus ainda cura. Sabia disso? Eu sou prova disso. Eu até esqueci, não deu tempo, mas no próximo eu trago para você. Como era a minha voz, antigamente, talvez você até se esqueceu, mas há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu falava com outra voz e Jesus me curou. Não tem como não ter sido Ele. Jesus ainda realiza milagres. A gente vê isso. Então, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, e esses sinais os acompanharão. Então nós cremos que ainda existe esses feitos, não que a gente vai ficar correndo atrás disso. Não, a gente vai ficar correndo atrás dos milagres. A partir do momento que eu busco a face de Deus, que eu estou na sua presença, automaticamente as coisas acontecem, os milagres acontecem. Em nenhum momento a gente vê os apóstolos dizendo, agora vai acontecer isso ou aquilo. Não, para aquele momento, era necessário que acontecessem aqueles sinais. E é interessante nós pensarmos que o Senhor Jesus ainda hoje cura, transforma, liberta, salva, senão você não estaria aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Então o Senhor ainda faz milagres, você crê nisso? Faz. Deus curava através da oração de Paulo. Deus pode realizar cura através das suas orações. Deus pode te surpreender. Talvez você vai orar por alguém e Deus vai curar aquela pessoa. Então nós precisamos estar com essa sensibilidade no Senhor, de saber que Ele continua fazendo. Eu aqui preciso estar atento a isso. Porque ainda o texto, vai dizer que, deixa eu voltar aqui, contando com a simpatia de todo o povo. Então eles proclamavam através desses sinais que acompanhavam ele. E eles proclamavam também através dessa simpatia que eles tinham de todo o povo. Eu acho isso muito lindo. A igreja ali primitiva contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas, eles não tinham uma igreja bonita, talvez como essa, mas eles eram belos. Seus pés eram belos, no sentido figurado. A sua vida era bela. O estilo de vida deles impactava a sociedade. Impactava os seus, para que eles fossem melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos, melhores estudantes, melhores profissionais. A vida deles brilhava ali no meio da escuridão. Eles eram luz, eram sal da terra naquele tempo. Olha aqui para mim. Você tem sido sal e luz por onde você tem passado? Eu
Eu falei na última vez que eu preguei aqui, eu me lembro muito bem que eu preguei nesta igreja, que nós precisamos ser igreja contagiante. Ser uma igreja contagiante. Não apenas um templo bonito, mas sermos igrejas belas. Pessoas que vão fazer a diferença lá onde elas estão. Você tem sido esse, querido? Você tem sido essa igreja proclamadora? Os discípulos, eles contagiavam. O resultado disso é que as pessoas queriam estar onde eles estavam. Eles queriam esse Jesus. E aí, automaticamente, dia após dia, as pessoas iam sendo salvas. Não eram eles que salvavam, era Jesus que salvava essas pessoas. E iam sendo acrescentados pelo Senhor ali na igreja. Era o resultado da proclamação deles, através de prodígios, sinais, testemunho, através da sua vida. Da sua vida. Eles impactavam outras vidas. Então você tem um privilégio, você tem um campo missionário, querido, tremendo na sua vida, e você talvez está perdendo a oportunidade, porque você tem um campo missionário. Nós vimos aqui sobre missões estaduais. Nós temos um estado para ganhar para Jesus. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Talvez você tenha sua família para ganhar para Jesus. Você tem lá uma sala de aula que você faz parte para ganhar para Jesus, para que você lá seja essa igreja contagiante. Porque eu não posso ir lá. A primeira igreja batista não precisa estar lá. Você está lá. Você é essa luz. Você é esse sal. Então, meu irmão, brilhe. Dê sabor nesse lugar que você está inserido, pelo amor de Deus. Seja lá, em nome de Jesus. Nós vamos eu tirei esse termo, numerolatria e numerofobia do nosso calendário, do nosso dicionário. Numerolatria é ter medo, na verdade, numerolatria é você desejar números. Eu quero uma igreja com tantos membros, lá. Mas também a numerofobia é você não desejar esse crescimento. Então eu não quero, Alessandro, ter medo de um crescimento, mas também não quero adorar o crescimento, me render ao crescimento. Então nem numerolatria, nem numerofobia, mas eu quero pessoas se rendendo a Jesus. E eu creio que esse é o seu desejo também. Automaticamente que as pessoas se rendem a Jesus, elas vão encher o céu. Elas vão ser resgatadas pelo sangue do Cordeiro. E automaticamente, é um processo natural, vão encher as igrejas, não só essa. Porque quando a gente fala de avivamento, não estou falando só para essa igreja. Eu estou como presidente do Comep, a gente tem falado disso lá também, orado sobre isso. Porque é algo que nós precisamos, queridos. Nós não precisamos de um movimento onde os irmãos saem daqui e vão para a igreja X ou Y. Isso, a gente não está alcançando o reino desse jeito. E eu falo isso lá. Nós precisamos de vidas rendidas a Jesus. Nós estamos numa cidade com 50 e poucos mil habitantes. 50 e poucos mil. Sabe-se lá as contas de quantos conhecem Jesus verdadeiramente, quantos estão longe da presença de Deus, quantos que precisam se render a Jesus. A gente está diante de uma festa aí, onde pessoas se entregam totalmente àquele lugar. Entram em dívidas, entram em adultério. A gente precisa orar por isso. A gente precisa não se conformar com isso. A gente precisa querer ver pessoas rendidas a Jesus. Eu quero ver. Eu preciso ver. Eu oro por isso. Que você ore por isso. Senhor, dá-nos almas. Dá-nos almas, dá-nos vidas. Dá-me os meus amigos aqui, do meu trabalho. Eles têm visto em mim, têm simpatizado por mim. Mas será que saiu da minha boca em algum momento que isso que eu estou vivendo aqui se chama reino de Deus? Será que em algum momento eu mostrei para eles, não só com as minhas ações, mas também com as minhas palavras, de que Jesus é o único e suficiente Salvador que eles precisam? Eu não sei. Mas nós precisamos, queridos. Nós precisamos entender isso. Acho que eu terminei. Perdão, meus irmãos. Acho que eu estava entalado, né? Outro dia sem falar. Estou brincando. Mas nós precisamos. Quando o avivamento acontece, as pessoas sedentas procuram pela água viva, que é Cristo Jesus.
Fique de pé em nome de Jesus. Nós precisamos ser perseverantes no estudo da palavra. São os pilares de uma igreja avivada. Perseverantes na oração, na comunhão, na adoração e na proclamação. Oração, comunhão, adoração, proclamação e palavra são os pilares de uma igreja avivada. Quero convidar os meninos aqui. Hoje eles estão no acústico. Né, querido? Tá de castigo aí, né? Hoje demorou, né? Não? Tudo certo? Que bom. Feche seus olhos, meus irmãos, meu querido. Hoje a palavra é para você, igreja, é para mim, igreja. E na verdade tem sido esses dias, né, Lucas? Lá nos estudos da Doce, a gente tem voltado um pouco para a igreja, para trazer esse tema tão relevante. Eu pedi para você fechar o olho, mas pode abrir aqui e olhar para mim. Nesse tema tão relevante para nós, que é o avivamento. Aí eu estava conversando com o Filipinho esses dias e quero falar um negocinho aqui para vocês. Conversando com a Cibele também, contei para ele o que eu disse para a Cibele, que avivamento é um tema necessário para nós. E há muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar nessa mesma igreja, com aquela voz que eu ainda vou mostrar para vocês, cheio de timidez, no meu caderninho de anotação, que eu tenho um monte, o tema que eu preguei aqui para os jovens, na oração dos jovens que nós tínhamos, era avivamento. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida nesse sentido, dos ministérios que eu liderei, Ministério de Artes, Ministério dos Adolescentes, Radical Team, depois os jovens. E esse tema, a essência do Ministério de Jovens hoje, tem o nome Avivamento no meio, não tem? Aldinei, Elaine, Aviva Jovem, que foi o nome que o Senhor me deu há muitos anos atrás. E nós colocamos essa marca como uma marca da juventude. Então o avivamento está aí, permeando a nossa história como igreja, a minha principalmente. E pensando nisso, eu falo com o pastor Manuel. Estou falando bastante hoje, né, queridos? Me perdoem. Já pedi perdão umas 3 vezes, mas vamos lá. Falando com o pastor Manuel que nessa transição as coisas mudam, sim. Algumas mudam e não mudam, mas mudam. E desde que eu assumi a igreja agora em janeiro, esse tema renovo e automaticamente essa palavra avivamento vem reverberando na nossa vida. Por conta de Deus trazer de volta também a essência do que foi há 20 anos atrás, na minha própria vida. Então era uma mensagem que nós falávamos, que nós buscávamos, que nós orávamos, que nós clamávamos, que nós passávamos momentos orando com o Mover, com o Ministério de Artes. E nós tínhamos nossa reunião de oração aos sábados, oração era algo que nós sempre falávamos. E o Senhor está querendo resgatar uma cultura. Por isso quando eu falo aqui para você do estudo da palavra, eu lembro que, estou falando bastante, né? Vou deixar para o próximo domingo. Mas eu lembro lá no Ministério de Artes, a gente tinha Sil, cadê a Sil? Nós tínhamos um negocinho, um caderno lá de estudo da palavra, que até hoje ela aplica no Ministério de Dança, de oração. Nós tínhamos momentos de oração, de comunhão, de adoração juntos, de louvor. Irmãos, essa é a igreja, tá? E é isso que nós estamos voltando. Quando eu falei de cultura lá no início, falando da Lília, do varal, eu estou falando de uma cultura que nós precisamos viver como igreja. Uma cultura de uma igreja avivada, que estuda a palavra com reverência, que ama uma vida de oração e se dedica a ela, que tem comunhão com os irmãos, mesmo com as diferenças que nós temos, que adora, que teme a Deus e que proclama o Evangelho do Reino. Acabei. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos adorar.